Tá travado o meu aqui. Tá travado? Não, é que eu deixei parado. Não, tá na parte inicial. Rapaz, filho, aperta aqui. Bom, gente. Tá participando aqui, ó. Com você, a Daniela colocou aqui, ó. Gente, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Que seja um tempo em que possamos colocar a nossa vida diante de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom entender a maneira como Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, e que seja realmente um momento em que a gente possa parar para entender a vontade e o querer de Deus para a nossa vida, tá? Fique à vontade no nosso canal, se você quiser fazer um comentário, colocar o pessoal do Hangout também da mesma maneira, tá? Nosso anseio, nosso desejo é que Deus fale ao seu coração. Nós estamos tratando às quartas-feiras, né, sobre aquele livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, no qual a gente tem buscado, de alguma forma, né, falar do maravilhoso plano de Deus para as nossas vidas. Então, que você esteja atento a entender a vontade de Deus, o querer de Deus para a sua vida, para o seu coração, e aí você possa, a partir daqui, entender a maneira como Deus quer falar com você nesse momento. Então, que juntos nós possamos colocar a nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Vamos orar, pedindo então que Ele nos abençoe, pedindo então que Ele trabalhe sobre nós e que seja um tempo em que o Santo Espírito possa mostrar para mim e você a vontade e o querer dele para as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e no lugar onde você está, eu queria que você pudesse colocar a sua vida e o seu coração na presença de Deus. Vamos lá? Querido Pai Celestial, a gente te agradece pela oportunidade de podermos aqui juntos, ó Deus, estarmos reunidos em Teu nome, de podermos juntos, ó Deus, abrir o nosso coração e saber que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está dirigindo, de que o Senhor está manifestando, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Então, Senhor, tira tudo aquilo que impede a gente de ouvir Tua voz, tira aquilo, ó Deus, que não nos permite, Deus, enxergar, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer para nós. E assim, juntos possamos entender, ó Deus, o Teu plano e propósito para as nossas vidas. Então, Deus, fortalece as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, que seja um tempo, né, de colocarmos aí as nossas vidas e os nossos corações na presença de Deus. Eu quero iniciar esse momento, tá? Convidando você para juntos lermos um texto da palavra de Deus, no Salmo de número 34, e eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo de número 7. Salmo de número 34, do verso 1 ao verso 7, nos diz a palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Este é um salmo no qual Davi, ele expressa a sua confiança em Deus, principalmente diante de uma situação difícil que ele vivenciava naquele momento, onde teve que se fingir, né, de louco, para que não pudesse ser morto. E é interessante que ele diz aqui, no versículo número 6, clamou este aflito ao Senhor, e ele o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Deus deseja, assim como ele fez com Davi, livrar a mim, livrar a você e nos ajudar a vencer tudo aquilo que está diante das nossas vidas. Eu quero, diante disso, diante do nosso tema, né, que é tornando-se amigo de Deus hoje, eu queria que você pudesse fazer esse cântico no seu coração, dizendo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos lá? Não
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Que possamos, diante de Deus, né, saber que Ele cuida de nós, saber que é através do Seu Filho que eu e você podemos ter comunhão com Ele, nós podemos entender a maneira como Deus quer manifestar a sua vontade e o seu querer nas nossas vidas. E eu queria então convidar você agora para esse tempo de estudo, que a gente possa estar, né, pronto a ouvir o que Deus quer, né, colocar na minha vida, colocar na sua vida, e que você então prestasse atenção. Se você de repente quer chamar alguém, quer compartilhar o link aí, pessoal do Facebook, tá? Fique à vontade também, para que você possa, assim, colocar. Caso tiver pergunta, alguma coisa, tá? Você pode ir escrevendo aí, que é a forma de você também ir colocando a sua vida, tá? Diante de Deus e a partir daí a gente colocar a nossa vida na presença do Senhor, tá bom? Eu vou já compartilhar a tela, o pessoal aqui do Hangout e o pessoal aqui do Facebook, tá? Ok? E agora eu vou pegar aqui, deixa eu só acertar aqui. Apresentar tela. Ok. Deixa eu pegar agora aqui. O pessoal do Hangout aí, ok? A tela apareceu? Sim? Dá um toque, por favor. Ok, apareceu sim. Tá, legal. Tá tranquilo. Então, beleza. Aqui no Face, pelo que eu estou vendo também, tranquilo, né? Então, que a gente possa estar falando. A gente tem conversado, gente, sobre o maravilhoso plano de Deus para nós, né? E à medida em que nós temos parado para refletir sobre a importância, né, de caminharmos, de entendermos a maneira como Deus ele deseja manifestar, né, a sua vontade na nossa vida e no nosso coração, uma das coisas importantes é justamente a gente parar
para entender que a nossa vida não está aqui por mero acaso. Ou seja, não surgiu, a minha vida não surgiu, a sua vida não surgiu por um mero acidente. Mas, na verdade, a gente precisa, a partir daqui, entender que a nossa vida, existe um propósito por trás dela. E é justamente compreender esse propósito que eu e você precisamos refletir sobre a maneira como Deus quer trabalhar na nossa vida e a maneira como Ele deseja, a partir daí, então, nos mostrar, né, a sua vontade. Só para a gente relembrar um pouquinho do que nós vimos até agora, né, no nosso primeiro estudo, nós falamos que a nossa vida ela começa a ter significado a partir do momento que ela está baseada em Deus. A partir do momento que, de fato, nós encontramos quem Deus é e nós, então, depositamos nele a nossa confiança. No segundo estudo, nós falamos sobre o que está dirigindo a nossa vida, né? O que dirige a minha vida? O que dirige a sua vida? E olhando para essa questão daquilo que dirige a nossa vida, é que vai justamente nos dar o norte para conseguirmos lidar com os dilemas dos nossos corações. No nosso terceiro estudo, falamos sobre a importância daquilo que fazemos aqui, porque a nossa vida não se resume apenas no aqui e no agora. A nossa vida, ela se resume também no momento em que nós partimos, fechamos os nossos olhos para esse mundo e abrimos os nossos olhos na eternidade. E é justamente pensando nisso que nós devemos entender que o que fazemos aqui ecoa lá na eternidade. O quarto estudo, nós falamos sobre a importância de compreendermos a maneira como Deus ele vai trabalhando na nossa vida e o porquê nós, pensando que nossa vida começa nele, o que ele anseia, o que ele deseja para a minha vida e para a sua vida, é que aprendamos a depositar a nossa confiança nele e glorificá-lo através daquilo que nós fazemos. Então, a minha vida, a sua vida, ela precisa ser o quê? Um reflexo daquilo que Jesus é nesse mundo. Ou seja, a minha vida precisa mostrar justamente quem Deus é. Ou seja, as pessoas precisam olhar para mim, as pessoas precisam olhar para você e falar, essa pessoa é parecida com Cristo. Essa pessoa é parecida com Jesus. E depois nós falamos aí sobre a importância, né, de nós entregarmos os nossos corações a Deus. E ao entregar os nossos corações diante de Deus, nós vemos justamente a maneira como Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando no nosso coração e mostrando para nós, acima de tudo, o que ele deseja mostrar naquilo que acontece conosco, né? E a gente viu que para que a minha vida ela tenha um significado real, eu preciso me entregar a Deus. Eu preciso deixar o orgulho de lado, eu preciso entender a minha limitação e, a partir daí, então, saber que Deus está trabalhando e Deus está planejando algo novo para a minha vida. Então, eu quero que, a partir desse feedback que nós demos, e uma lembrança para você, que de repente você até então não acompanhou os nossos estudos até agora, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, ou mesmo aqui no Facebook, você vai encontrar os estudos anteriores que falam justamente sobre essas verdades. Agora, partindo um pouquinho aqui para o nosso estudo de hoje, né, nós queremos falar sobre tornar-se amigo de Deus. E uma das coisas que eu e você precisamos pensar na nossa vida aqui é que quando nós paramos para refletir sobre o relacionamento de Deus, né, para mim e para você, o que Deus mais anseia dentro dessa relação é que Ele quer ser o nosso melhor amigo. Já parou para pensar nesse prisma? Deus, o Criador, o Onipotente, aquele que tem o controle de todas as coisas, deseja ser seu amigo, deseja ser meu amigo, e é por isso que Ele nos criou. E aí uma das coisas que a gente precisa entender, principalmente quando a gente olha lá para o primeiro casal, Adão e Eva, você vai ver que ali naquele tempo não existiam rituais, não haviam cerimônias, não havia religiosidade, não havia religião, apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus
e as pessoas que ele criou. Porque Deus ansiava, de fato, que as pessoas pudessem compreender que ele é um ser relacional e ele criou a mim e a você como seres relacionais, nos quais ele deseja a cada momento que possamos caminhar diante do que nós fazemos. E a partir daí, então, não havia, naquele primeiro casal, não havia naquelas pessoas culpa, não havia medo. Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. A Bíblia diz que eles andavam com Deus na viração do dia. A Bíblia diz que eles caminhavam com Deus e ali então iam desfrutando. Imagine que gostoso. Você poder falar com o Criador, você poder caminhar com Ele, você poder andar e ver o quanto Ele estava ali presente em nossas vidas. E sabe por quê, meus queridos? Porque nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Deus, quando criou a mim, quando criou você, quando criou aquele primeiro casal, Ele nos fez para relacionar-se conosco, mas, infelizmente, por conta da entrada do pecado no mundo, aquele relacionamento que era ideal, aquele relacionamento que era tão bom, se perdeu. E aquele anseio que nós tínhamos de andar com Deus, de caminhar com Deus, de saber sobre Deus, de depositar a nossa confiança em Deus, sabe o que aconteceu? Ela se perdeu. E aí o que a gente tem que entender é que poucas pessoas na Bíblia tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Quando você começa a ler lá o Antigo Testamento, né, a gente vê a Bíblia falando de alguns homens que caminharam com ele, que andaram com ele, e pessoas que de fato tinham um anseio, um desejo. Olha para Moisés. Quanta coisa ele fez. Quantas coisas aconteceram. E veja, a partir daí, a maneira como Deus foi trabalhando e auxiliando naquilo que eles fizeram. Olha para Abraão. Quando sua fé foi testada, ele de fato confiou em Deus e soube que Deus estava no controle da vida dele. Por isso, entenda, Deus chamou a mim, Deus chamou a você para sermos amigos de Deus. Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. É importante que nós tenhamos isso claro em nossa vida, sabe por quê? Porque o medo de Deus e não a amizade eram mais comuns no Antigo Testamento. As pessoas, elas não se relacionavam com Deus por ser um Deus zeloso e muitas vezes elas não conseguiam enxergar o que Deus queria. É como um filho. E quando você começa a mostrar para ele o que ele precisa fazer, mostrar para ele a maneira como ele tem que andar, mostrar para ele a maneira como ele tem que enxergar as coisas, de repente ele se perde. E aí nós precisamos chamar, e às vezes esse chamar, às vezes é dolorido, como Hebreus vai dizer para a gente. Então, é importante que nós passemos a olhar para todas as situações e, a partir daí, entendamos que Deus deseja se relacionar conosco. E essa relação não pode ser baseada no medo, ela não pode ser baseada simplesmente naquela coisa de, eu não vou me achegar a Deus, eu sou muito pecador, então Deus não vai olhar para mim. Na verdade, queridos, o que possibilita termos tal amizade hoje com Deus? Lembra que eu falei? Por conta do primeiro casal, o pecado entrou no mundo e isso nos separou de Deus. Mas Deus, ele veio ao nosso encontro e apesar de nós, o que ele fez? Ele mandou Jesus. Jesus que mudou a situação. Quando ele se entregou naquela cruz, pagando os nossos pecados. Havia, se você estudar um pouquinho depois, e aí nós não queremos nos delongar nesse ponto, porque não é o ponto principal do nosso estudo hoje, mas no Antigo Testamento, principalmente, havia um véu.
E esse véu, dentro do templo, separava o santo dos santos, do lugar onde os sacerdotes estavam, e as pessoas não tinham acesso ali. Quando Jesus morre naquela cruz, tá? Esse véu é rasgado. E isso simbolizava lá no Antigo Testamento a separação básica de Deus, ou seja, mostrando que Deus era um Deus totalmente santo e nós éramos pecadores. E aí, então, nós precisávamos de um intermediário para que pudesse oferecer ali um sacrifício e, a partir daí, nós pudéssemos ser aceitos a Deus. Mas quando Cristo morre, quando ele diz, está consumado, o véu se rasga de cima a baixo. E a partir dali, então, indica que agora nós não precisamos de mediadores mais. Nós não precisamos mais de pessoas que intercedam por nós no aspecto de nos levar a Deus, porque Jesus fez isto quando ele morreu naquela cruz. É por isso que nós precisamos fazer cair por terra, muitas vezes, uma falsa ideia que as pessoas têm. O pastor, a oração dele é mais ungida, a oração dele é mais poderosa. Hoje, qualquer um que tem um coração sincero pode se achegar a Deus. Qualquer um hoje com um coração sincero pode colocar a sua vida diante de Deus e, a partir daí, entender que Deus vai responder da mesma forma. Não há necessidade de um intermediário, porque o nosso intermediário é quem? É Jesus Cristo. Ele nos deu o acesso direto a Deus, que agora estava novamente disponível. E olha o que a Bíblia fala para a gente, quando nós paramos para refletir sobre o sacrifício de Jesus. Texto de Romanos, capítulo 5, versículo 11, aqui está na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, né? Olha o que o texto diz para a gente, Romanos 5, 11. Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus, o quê? Fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou o quê? Amigos de Deus. Ou seja, por conta do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, por conta do sofrimento dele, por conta da ressurreição dele, hoje você somos amigos de Deus. E foi por causa daquilo que ele fez na cruz. Por isso é que nós precisamos entender a partir daqui que conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Sabe, a gente às vezes tem aquela ideia de um Deus carrasco, de Deus que está ali sorrindo quando nos pune, está tendo prazer. Parece até aquela mitologia grega, né, onde as pessoas em si, elas tinham medo dos deuses, dos panteões lá, porque se fizessem algo que simplesmente aquele Deus simplesmente se irava contra ela, ou se eles não dessem aquilo que Deus queria, Deus não é assim. Se você olhar para o Antigo Testamento, o Deus que nós servimos, Yahvé, Jeová, esse é o Deus que se relacionava, é o único Deus que se relacionava com o povo. É o Deus que simplesmente dava estatutos a um povo para que esse povo pudesse vencer. E aí veja o que Jeremias, capítulo 9, versículo 24, também nos diz. Olha lá, Deus dizendo, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Deus está dizendo isso. Ou seja, Deus está dizendo, se você tem algo pelo qual você precisa se orgulhar, se você tem algo pelo qual você precisa colocar a sua vida e dizer, não, olha, o meu orgulho por conta disso é de poder conhecer a Deus, poder entender quem Ele é, poder simplesmente saber que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, porque veja que no final do versículo 24 ele diz, estas são as coisas que me agradam.
Ou seja, o que mais agrada a Deus é quando você coloca a sua vida diante dele. É quando você, mesmo sendo pecador, mesmo diante dos seus erros, você busca desenvolver essa relação com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso faz sentido para o pessoal aqui do Hangout? Isso faz sentido para o pessoal, você que está no Facebook, isso faz sentido para você? Sim? Conseguem conceber isso, gente? Perfeitamente. Então, partindo desse ponto, é que nós precisamos, então, partir da seguinte pergunta. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Estranho, né? Um ser supremo, um ser todo-poderoso, um Deus que subsiste em três pessoas, que se relaciona consigo mesmo, deseja se relacionar comigo, deseja se relacionar com você. Ele deseja ser o nosso amigo, e aí, olhando a vida dos amigos de Deus, daqueles que nós falamos, como Moisés, como Davi, como Abraão, né? Nós aprendemos 6 segredos para termos uma amizade com Deus. Ou seja, você quer ser amigo de Deus? Você quer caminhar com Deus? Você quer entender quem Ele é, como nós vimos aqui em Jeremias? Que Ele tem prazer nisso? Então, a primeira coisa que você precisa justamente parar para refletir nesse aspecto é que nós precisamos ter algumas atitudes. E a primeira atitude, se eu quero ser amigo de Deus, se eu quero de fato saber quem Ele é, eu preciso aprender a conversar, não de vez em quando, mas constantemente com Deus. Como que nós conhecemos as pessoas com quem nós convivemos? Os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor. Hã? Nós justamente entendemos que quem elas são, quais são os seus gostos, o que elas desejam, a partir do momento que nós começamos a conversar com elas. Então, se eu quero me tornar amigo de Deus, se eu quero que a minha vida possa realmente entender qual é o desejo de Deus, o que Deus gosta que eu faça, o que Deus gosta que não gosta que eu faça, eu preciso, a partir daqui, então, desenvolver a minha relação com Ele. E aí, você precisa, a partir daqui, entender que jamais você vai cultivar um relacionamento íntimo. Veja, eu não estou falando de qualquer relacionamento, mas eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de algo que, de fato, você vai vivenciar na sua vida. Você só vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é apenas indo à igreja. E aí é prova do que a gente está vivendo hoje. Dentro dessa pandemia, dentro daquilo que a gente vive hoje, eu sei que muitos de nós estamos sentindo falta de estar na igreja. O fato de podermos congregar, o fato de podermos abraçar os nossos irmãos e os nossos amigos. Mas entenda que não se constrói um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja. Então, se você, de repente, agora eu não estou na igreja, então significa que eu não estou mais me relacionando com Deus, então você era um religioso apenas. Você não era um discípulo de Cristo. Você é apenas um membro de igreja. Porque se a sua vida ou se a sua comunhão com Deus se resume a simplesmente estar num templo religioso, então, meu querido, então, minha querida, você não conhece quem Deus é. Porque relacionamento com Deus é muito mais que isso. Então, entenda que, de outra maneira, uma amizade com Deus ela é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. Sabe quando a gente chega para um amigo e começa a contar para ele, nossa, aconteceu algo comigo hoje que foi muito bom, e a gente quer compartilhar a nossa vivência, a gente quer compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, a gente quer justamente contar um com o outro. Ou seja, relacionamento íntimo com Deus é ter essa relação, essa troca, onde você pode, a partir daí, saber que
essa relação não está baseada simplesmente a estar num local determinado, porque Deus está em todos os lugares. Então, você não está indo à igreja e você se sente distante de Deus, é momento de você abrir o seu coração. É momento de você dizer, Deus, eu preciso tanto agora da tua presença. Deus, eu preciso tanto do teu poder, do teu querer sobre a minha vida. Então, me dá uma direção. Me ajuda a enxergar, a lidar com tudo aquilo que eu estou passando ou estou enfrentando. Porque, queridos, é a partir daí que nós vamos entender que para eu buscar e ter essa relação íntima com Deus, eu preciso reservar um momento do meu dia para poder estar só com Deus. Eu preciso simplesmente ter intencionalidade naquilo que eu faço. Mas isso, veja, não anula a possibilidade de nós andarmos com Ele o dia todo. Então, você tem que ter intencionalidade em buscar a Deus. E aí, veja, 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, diz, orem continuamente. Ou seja, em algumas traduções, orai sem cessar. A sua conversa com Deus, ela precisa ser constante. Daí você pode perguntar, mas o que você quer dizer com isso? O que isso representa? O que isso significa? Significa que você precisa conversar com Deus sempre. Você precisa andar e querer andar com Deus diretamente. Então, quando você estiver andando pela rua, quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver simplesmente limpando sua casa, nos seus afazeres diários, você precisa colocar a sua vida diante de Deus. Esse é um primeiro momento para eu poder desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Lembra o que eu disse no início? Deus deseja relacionar-se comigo e com você. O maior desejo de Deus, como nós vimos em Jeremias, é que aprendamos a conhecê-lo e a entender quem ele é. Mas um segundo requisito que nós precisamos parar para pensar é que se eu quero desenvolver uma amizade com Deus, se eu quero ser amigo de Deus realmente, eu preciso aprender a meditar na sua palavra. Eu preciso aprender a ter a Bíblia, sabe esse livro aqui, ó? Eu preciso aprender a meditar nele. E meditar não significa simplesmente ler, dizer, eu peguei a Bíblia hoje pela manhã e eu li. Não. Na verdade, a gente vai ver que meditar na palavra de Deus significa refletir sobre aquilo que lemos. Significa conhecer sobre quem Deus é, sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Deus diz. É justamente eu olhar para o texto e trazer esse texto ao meu coração. Em outras palavras, meditar seria o mesmo que ruminar. Ruminar, ou seja, você vai mastigando, você vai, entendeu? Aproveitando cada sabor, cada momento. É dessa maneira que Deus deseja que eu e você busquemos. Se nós olharmos para a palavra de Deus, né, nós vamos ver um momento em que Moisés ele passa a liderança para Josué. E por quê? Eles estavam conduzindo o povo para uma terra, a terra que Deus havia prometido a eles, e a partir daí, nós vemos que simplesmente, então, Deus vai dizer para Josué, olha, para que você possa ser bem-sucedido, você precisa ter uma atitude. E qual atitude é? Olha lá, para Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas, quando? De dia e de noite. Para que você faça o quê? Cumpra meia boca? Não. O texto diz, cumpra fielmente tudo
o que nele está escrito. E aí, então, veja que ele termina o versículo dizendo, então, a partir daí, a partir desse ponto de que você está cumprindo, de que você está meditando, de que você está se enchendo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É importante nós pararmos para refletir sobre essa verdade, sabe por quê? Porque muitas vezes nós damos a desculpa, poxa, Deus não me abençoa, poxa, Deus não me direciona. É porque muitas vezes nós lemos a Bíblia por ler. E nós não desenvolvemos esta relação de meditar, de ruminar, de pegar esses nutrientes e fazer com que esses nutrientes realmente eles possam nutrir a minha alma, possam nutrir o meu coração. É por isso que é necessária uma terceira atitude para que desenvolvamos um relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento com Deus, ele só pode ser desenvolvido quando você fomos sinceros. A gente vive hoje num tempo em que as pessoas simplesmente vivem de aparência. E às vezes elas mentem para manter uma aparência e manter a pose. Principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, de quarentena. Às vezes a nossa vida não está bem. Às vezes o nosso coração não está bem. Mas a gente quer dizer, não, eu estou bem. Seja sincero com Deus. E às vezes vai ser preciso chorar. Às vezes vai ser preciso colocar. O que eu não posso é ficar com aquela autocomiseração de mim mesmo e me entregar a isso. Eu posso lamentar, sim, diante de Deus, mas eu tenho que partir do lamento para poder depois adorar a Deus. Para louvar a Deus, porque eu sei que mesmo diante da situação com a qual eu vivo, Deus está trabalhando no que eu não consigo trabalhar. Então, a sinceridade, meus queridos, é o terceiro elemento fundamental para que eu e para que você possamos desenvolver uma amizade mais profunda com Deus. Sabe o que significa ser sincero? É estar de coração aberto para Deus. Eu não querer ficar escondendo, sabe? Dizer, não, Deus, está tudo bem. Deus sabe o que está no seu coração. Lembra que Davi disse no Salmo 139? Ele disse, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu deitar e o meu andar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou aqui à minha boca, mas o Senhor já conhece toda. Por isso que ele vai terminar o Salmo, e ele escreve justamente esse Salmo, porque havia algumas pessoas que estavam acusando Davi de coisas que ele não estava fazendo, e ele vai dizer, Deus, sonda o meu coração, conhece o que está aqui dentro, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, eu peço ao Senhor, tira isso de mim, tira isso da minha vida. Então, ter sinceridade com Deus significa nós colocarmos diante de Deus as nossas falhas, nós colocarmos diante de Deus os nossos sentimentos, nós abrimos e entendemos que Deus, ele não tem problema com alguém que é imperfeito, ele não espera que eu ou que você sejamos perfeitos, mas ele insiste que nós sejamos simplesmente ou absolutamente sinceros. Ou seja, que abramos o nosso coração. Não adianta eu colocar uma máscara e demonstrar uma coisa que eu não sou. Isso não agrada a Deus. Deus se entristece com isso. Deus não espera, como eu disse a você, que sejamos perfeitos, porque Ele sabe que eu peco, Ele sabe que você erra. Mas nós não podemos simplesmente fugir da nossa responsabilidade. Nós devemos, sim, colocar as nossas vidas diante dele, queridos. E é pensando justamente nisso que nós precisamos justamente perguntar: será que Deus pode lidar com todo tipo de fraqueza vindo da nossa parte?
Porque talvez possa estar passando no seu coração, dizendo, poxa, eu tenho um vício que eu não consigo largá-lo de jeito nenhum. Já fiz votos com Deus, já prometi a Deus diversas coisas, mas eu caio. Eu me deixo levar. Aquela coisa que eu tanto fazia, eu não consigo enxergar. O que eu posso dizer para você, querido, querida, sem dúvida, Deus pode lidar com todo tipo de fraqueza vindo da nossa parte. Sabe por quê? Porque a verdadeira amizade, ela não está simplesmente edificada sobre uma falsa aparência, mas sim sobre a transparência que temos diante de Deus. E sabendo que Deus conhece tudo, sabendo quem Deus é e o que Ele faz, eu e você precisamos, a partir daqui, refletir sobre todas essas realidades. Olha o que o salmista disse no Salmo 142, versículo 2 e versículo 3. Ele disse assim: derramo diante dele o meu lamento e apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Então entenda, quando você fraquejou, quando você caiu, quando você se deixou levar por um erro, e você, de repente, está desanimado, dizendo, quer saber? Não vou mais para fazer mais nada. O salmista está dizendo, Senhor, o Senhor conhece o caminho que eu devo seguir. E já que eu sou amigo, e amigo fala a verdade. Amigo não fica passando a mão na cabeça, dizendo, não, Deus vai falar a verdade para você. E Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar o caminho pelo qual você precisa seguir. E é por isso que entra um quarto princípio. Além de eu simplesmente parar para enxergar todas essas questões de que Deus quer ser nosso amigo e quer desenvolver essa relação com a gente, nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Não no nosso padrão, não no nosso valor, mas na fé que Ele nos dá. Nos princípios que Ele traz para mim e traz para você. Para que a gente consiga justamente enxergar a maneira como Ele quer trabalhar em nossa vida. E aí, veja o seguinte, todas as vezes que confiamos na sabedoria de Deus e fazemos tudo o que Ele diz, mesmo às vezes sem compreender, às vezes você fala, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Nós nos aprofundamos nessa amizade. Porque nós não estamos colocando a nossa vida, nós não estamos colocando o nosso coração, nós não estamos colocando a nossa existência, meus queridos, baseados naquilo que nós não sabemos. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é o Deus que governa todas as coisas. E veja o que Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, vocês vão ser meus amigos, ou seja, vocês vão desenvolver uma amizade comigo se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Jesus, certa vez, no final do Sermão do Monte, lá no Evangelho de Lucas, ele, no capítulo 6, quando depois ele vai falar dos dois fundamentos, mas antes de ele falar dos dois fundamentos, ele vai dizer assim, por que vocês me chamam de Senhor e não faz aquilo que eu vos mando? Às vezes, nós queremos até que Deus seja o nosso amigo, mas nós muitas vezes deixamos de lado as suas prescrições. Nós às vezes queremos andar conforme aquilo que queremos, simplesmente. E não olhamos, mas a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é: por que a gente tem que obedecer? Por que eu tenho que obedecer? Por que você tem que obedecer? Eu tenho que obedecer porque senão Deus vai mandar eu para o inferno. Eu tenho que obedecer senão Deus vai me castigar.
A minha obediência não pode ser por medo, não. O que eu e o que você precisamos entender, meus queridos, é que nós precisamos obedecer porque simplesmente Deus nos ama e nós não temos como pagar aquilo que Ele fez por nós. A jornada da vida cristã não nos propõe uma caminhada meramente de obrigação, no aspecto de dizer, nossa, como que é chato servir a Deus, nossa, eu não aguento mais seguir essas regras de Deus. Não! Não é por medo, não é por imposição, mas por amor. Eu e você somos chamados para obedecer a Deus como resultado de amor por Ele. Afinal, o que Ele fez por mim? O que Ele fez por você? Hã? Se você parar para pensar e enxergar todo esse amor, você vai com certeza conseguir lidar com todas as questões do seu coração. E aí, veja o que Jesus disse. Ele disse, como o Pai me amou, assim eu os amei. Então, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, Deus quer que possamos enxergar o que está por detrás da nossa obediência, que nós não estamos obedecendo a Deus por querer alguma coisa dele, porque ele já deu a nós tudo o que precisávamos. Nós precisamos entender, queridos, que devemos colocar diante de Deus as nossas vidas e amá-lo, porque ele fez algo por nós muito maior do que nós pudéssemos fazer. Ele nos salvou, ele nos deu vida. E é por isso que se eu quiser desenvolver uma relação íntima com Deus, eu preciso valorizar o que Deus valoriza. Eu preciso simplesmente buscar desenvolver a minha fé. E, de fato, ver o que é importante para mim. Porque, na verdade, é isso que os amigos fazem. Os amigos se importam com o que é importante para outra pessoa. Os amigos se importam com aquilo que, de fato, as pessoas vivenciam juntos. Então, quanto mais nos tornamos amigos de Deus, mais nós vamos nos importar com as coisas que Ele se importa. Mais muitas vezes vamos sofrer com as coisas que por Ele sofre. E mais nós vamos nos alegrar com as coisas que lhe dão prazer. Porque a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, ela vai mudar. A minha lente, a sua lente não vai estar baseada simplesmente no que eu quero para mim, mas sim no que Deus quer para mim. Olha o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês não é o zelo que vem de mim. Não é algo que vem de mim, mas é algo que vem de Deus. E ainda Davi, no Salmo 69, versículo 9, ele também disse assim, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando alguém começa a falar mal da sua fé, quando alguém começa a querer te desacreditar, quando alguém começa a falar mal de Deus ou fazer piadas de Deus, isso machuca o nosso coração. É como alguém estiver falando mal de pessoas que nós amamos. Isso causa em nós algo ruim. Porque é um sentimento que nós desenvolvemos de relações. E é justamente a partir daí que passamos a desenvolver a nossa vida com Deus. E sabe, a pergunta que você precisa fazer é: o que importa mais para Deus? Deus quer seu dinheiro? Deus quer o que de você? O que é mais importante para Deus é salvar você.
Deus quer te redimir. Deus quer trazer redenção ao seu coração. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. Sabe, queridos, a coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de Jesus. Porque ela demonstra o quanto Deus se preocupou comigo, o quanto Deus se preocupou com você. Mas a segunda coisa mais preciosa para Deus, além de trazer redenção a mim e a você, é quando nós somos redimidos, é quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós passamos isso para aquelas pessoas com quem nós convivemos. E nós fazemos com que a nossa vida, ela possa simplesmente mostrar às outras pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus e que, de repente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, têm estado desesperadas. Você precisa justamente sair do seu círculo nesse momento e começar a olhar como Deus olha para você, porque você é um ser pecador, eu sou um ser pecador, eu sou uma pessoa que preciso tanto do poder de Deus sobre a minha vida, mas Deus não desistiu de mim. Deus não deixou de olhar para a minha vida. Deus não deixou de olhar para o meu coração. E aí você precisa se interessar por todas as pessoas ao seu redor. Porque são por essas pessoas que Deus se importa. Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Deus. E isso é uma coisa que importa muito para Deus, além de trazer ao seu coração, ao meu coração, transformação. Deus quer que essa transformação alcance as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer que você, a cada dia, entenda essa relação. E sabe por quê? Porque uma amizade verdadeira, uma amizade íntima, ela tem anseio em ser amiga de Deus. Ela tem anseio em estar ao lado da outra pessoa. Ela tem o desejo de se colocar. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, principalmente no livro dos Salmos, queridos, nós vamos ver que os Salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Olha, por exemplo, o Salmo 27, versículo 4. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ou seja, mesmo estando hoje longe do templo, eu tenho que ter anseio por justamente andar com Deus, por justamente estar colocando a minha vida diante dele. Porque o Senhor está dizendo aqui, uma coisa eu peço ao Senhor e é o que eu procuro. Estar na presença dele. Você anseia por estar na presença de Deus? Você anseia por colocar a sua vida diante dele? Ainda no Salmo 63, versículo 3, o salmista diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Sabe, queridos, quando a gente reconhece quem Deus é, quando a gente reconhece o que Deus pode fazer aqui, ó, na nossa vida, a maneira como Ele pode trabalhar no nosso coração, a nossa perspectiva muda. E assim como o salmista, a gente começa a entender o valor de que servir a Deus não é uma coisa chata, de que servir a Deus não é uma coisa maçante, de que servir a Deus não é simplesmente viver aquela monotonia, viver aquela coisa ruim no coração. Não, não é. Por isso o salmista está dizendo: os meus lábios te exaltarão, a minha vida se colocará diante do Senhor. Então estamos tão perto de Deus quanto escolhemos estar.
Não é algo pesaroso para nós quando nós ansiamos pela amizade com Deus. Não é algo pesado para o nosso coração, pelo contrário, eu quero ouvir mais de Deus, eu quero cantar acerca de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero compreender a maneira como Deus está trabalhando na minha vida, e então eu tenho que entender que a amizade íntima com Deus é uma escolha, não é um fato acidental. Não é acidente que você diz, puxa, vou servir a Deus. Se você está me acompanhando agora, nesse momento, não é um acidente. Mas é Deus querendo falar com você que Ele quer ser seu amigo. Ele deseja essa amizade contigo. Ele quer que você o busque intencionalmente. Não simplesmente por aquilo que as pessoas dizem. Nós precisamos, a partir daqui, queridos, entender que eu só vou desenvolver uma relação íntima com Deus se eu escolher isso. Se eu quiser isso. E então, é onde você precisa fazer algumas perguntas. Eu preciso fazer algumas perguntas. Primeiro, nós realmente queremos esta amizade mais do que qualquer outra coisa? Quando você para pensar nas suas prioridades na sua vida, você de fato anseia por Deus? Hã? Qual que é a importância disso para a gente? O que você quer? O que você anseia? Qual que é a importância disso para a sua vida? Qual é a prioridade que você dá para isso? Pensa um pouquinho. Vale a pena desistir de outras coisas por causa dessa amizade com Deus? As pessoas muitas vezes te taxarem de fanático, de carola e tantas outras coisas. Vale a pena? Nós precisamos refletir sobre a nossa relação, porque à medida em que nós refletimos sobre como nós estamos desenvolvendo essa relação, como eu disse a você, Deus conhece o que está aqui, Deus conhece o que está aqui no coração, nós passamos a entender como está a nossa relação com Deus. E aí, nós precisamos entender que algumas pessoas podem até se apaixonar por Deus. Mas sabe, com o passar do tempo, elas vão perdendo esse desejo. Com o passar do tempo, elas vão simplesmente perdendo o anseio por aquele primeiro amor. Sabe, aquele amor de Deus? Aquele amor no qual você, na realidade, acabou se deixando levar e muitas vezes se perdeu. Nós precisamos, a partir daqui, entender, queridos, que o anseio pela presença de Deus é algo que precisa estar sendo trabalhado no meu e no seu coração. Senão a nossa relação com Deus, ela vai simplesmente degringolar. Então, o que eu e o que você precisamos a partir daqui é justamente parar para pensar como estamos desenvolvendo a nossa vida com Ele. E sabe o que é ter um primeiro amor? É quando aquilo brilha os seus olhos. É quando aquilo enche o seu coração. Às vezes a gente vai ligando a nossa fé no piloto automático e vai perdendo o anseio. Sabe, foi isso que ocorreu com a igreja de Éfeso, que era tão firme na palavra, que era tão forte diante de Deus. E aí, quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, olha o que Jesus disse para a igreja. Apesar de você fazer tudo isso, apesar de ser firme na fé, eu tenho contra você que você abandonou
o seu primeiro amor. Às vezes a gente perde, queridos, esse anseio por Deus. Às vezes a gente se deixa levar pelas questões à nossa volta. E a gente coloca a nossa fé num piloto automático, em que a gente não tem mais o anseio de orar, o desejo de buscar. A gente não vai se enchendo mais, a gente se esvaziou a ponto de não querer mais saber de Deus, ou às vezes diante de situações tão frustrantes que tivemos na igreja e tantas outras coisas, a gente se perdeu. Mas entenda que Deus quer se relacionar comigo e com você. E sabe, Ele fará o que for necessário para que isso aconteça. Então, olha o que Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nos diz. Vocês me procurarão e me acharão. Quando vocês me procurarem, de que maneira? De todo o coração. Você quer ver Deus falar com você? Você quer sentir a presença de Deus na sua vida? Você quer sentir a paz que Jesus prometeu dar a mim e a você? Então, comece a buscá-lo, não de qualquer maneira, mas coloque o seu coração, deixe que o seu coração seja incendiado pela presença de Deus, deixe que a sua vida realmente receba a unção de Deus, porque é isso que vai mostrar para você a maneira como Deus quer trabalhar na sua vida e no seu coração. E aí, para a gente encerrar, porque hoje eu falei bastante, entenda que não há nada, ou seja, nada mesmo, mais importante do que desenvolvermos uma amizade com Deus. E é justamente, queridos, esse relacionamento que vai trazer significado para a minha vida, vai trazer significado para a sua vida. Talvez alguns de nós podem perder o mais importante da vida. Por quê? Porque não se relacionam com Deus. Porque não conhecem a Deus de fato. E aí o que você precisa a partir daqui entender é: eu perdi isso? Como está a minha relação com Deus? Qual é a nota que você daria na sua relação com Deus? Você está o priorizando na sua vida? Você talvez tenha perdido a sua fé por conta de situações ou de coisas que talvez você está vivendo nesse presente momento. Mas o que você precisa fazer é justamente algo a respeito disso agora. O que você precisa fazer é justamente colocar a sua vida diante de Deus e entender que não vai adiantar ficar de braço cruzado dizendo: Deus quer devolver aquele anseio, aquele desejo, aquela chama que você perdeu outrora. Então, olha o que Tiago, no capítulo 4, versículo 8, nos diz. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus quer que a minha vida, que a sua vida, ela de fato possa demonstrar a sua vontade, o seu querer em nossos corações. E é a partir daí que nós podemos entender a maneira como Ele quer trabalhar no meu coração, como Ele quer trabalhar na sua vida. E a partir daí, buscar de alguma forma saber que Deus está no controle, né? Saber que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida no aspecto de nos ajudar.
Por isso é que precisamos a cada instante ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Então eu quero convidar você a colocar a sua vida, a colocar o seu coração na presença de Deus. A entender que Ele te deu esse tempo hoje comigo porque Ele quer se relacionar com a gente. Porque Ele quer te aproximar novamente. Talvez seu coração esteja distante do que Deus quer para você. Talvez você está afundado nos seus pecados. Talvez você vai dizer, não, Deus não vai olhar para mim. Eu sou muito pecador e Deus não vai olhar para a minha vida. Mas é momento de colocar o seu coração e a sua vida diante de Deus. Porque Ele conhece o que você precisa receber nessa noite. Então faça disso a sua oração ao Senhor. Faça disso o seu momento com Deus. Entendendo o que Ele deseja realizar na sua vida. E eu queria que você pudesse abrir o seu coração a Ele. Eu quero, a partir daqui, fazer com que você possa entender a maneira como Deus deseja trabalhar na sua vida e no seu coração. Esse cântico fala assim, ó. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, o Senhor como ninguém conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração daquele que está neste momento conectado. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as lutas, quais são os dilemas que cada um enfrenta. Ó Deus, talvez a fé de muitos aqui, ó Deus, nessa noite, estejam, ó Deus, fracas, estejam, ó Deus, abaladas diante das situações que cada um tem vivenciado. O Senhor sabe como ninguém o que cada um enfrenta. Mas nós queremos, ó Deus, neste momento pedir ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja ao nosso lado, para nos fortalecer. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, ó Deus, um dia morreu naquela cruz, mesmo nós não merecendo, ó Deus, o Senhor resolveu nos dar vida. E é por conta desta vida que nós queremos agora enxergar a tua verdade, o teu querer para os nossos corações, Deus. Então tira de nós tudo que nos impede de ouvir, ó Deus, o teu propósito e o teu querer. Alcança cada coração, Deus, devolve o ardor, devolve a vontade, ó Deus, de buscar a tua presença novamente. Ó Deus, se alguém que me assiste nesse momento, ó Deus, perdeu aquele anseio de ser amigo do Senhor, Deus, que o Senhor, ó Deus, possa neste momento visitar esta vida através do teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, trazer sobre os nossos corações a verdade, o teu querer, sobre as nossas vidas. Para a glória do Senhor é que oramos. Amém. E amém, Senhor. Que você, de fato, coloque a sua vida e o seu coração diante de Deus e você entenda a maneira como Ele quer trabalhar na minha vida, trabalhar na sua vida e manifestar sobre nós a sua vontade e o seu querer. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, pessoal aqui do Hangout, né? Acabou caindo aqui conexão, depois eu voltei, aí acabou um pessoal, acho que, achando que tinha encerrado, né? Mas, precisarem da gente, estamos aí à disposição. Então, o pessoal do Facebook, ó, tá passando embaixo aí o meu telefone, se você precisar conversar, se você precisar de uma oração, se você precisar
de uma palavra amiga, eu quero que você conte comigo. Eu quero que você possa colocar a sua vida, porque estamos aqui para juntos entendermos o plano e o propósito de Deus, tá bom? E que Deus possa fortalecer você, que Deus possa trabalhar na sua vida e possa devolver, de repente, essa amizade que você perdeu. Não por culpa de Deus, mas porque você se afastou, porque você se deixou levar. Então é momento de nós refletirmos sobre tudo isso. E a partir daí, entendemos a vontade e o querer dele para as nossas vidas. Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo que vocês assim colocaram, que vocês gastaram, e que Deus possa ter falado ao seu coração. Entenda, cada um de nós somos preciosos, né? Diante do que Deus tem, diante do que Deus quer falar e daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, tá bom? Uma boa noite a todos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe e que o Senhor trabalhe em nossas vidas e em nossos corações, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí à disposição, tá bom, Filipão? Deus abençoe, tá? A Lu também, tá? O pessoal aqui do Facebook também, Deus abençoe e fortaleça.